2 Samuel 11, 1 a 5, 15 e 17. Após a leitura, vamos ao Senhor em oração. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta era muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 15 a 17. Escreveu na carta dizendo: põe-de a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Vamos orar. Senhor Deus, aqui, Senhor, à nossa frente está a espada que corta, a espada afiada, o martelo que quebra e esmiuça a pedra. E nós queremos, Pai, que ela venha, de fato, exercer esta função nas nossas vidas. Quebra-nos, Senhor. Humilha-nos, Pai. Leva-nos, Senhor, a reconhecer nosso pecado, a reconhecer o nosso erro e o quanto antes ir ao Senhor para mudar, pedir ao Senhor perdão. Ajuda-nos, Pai, para que nós não venhamos a viver uma vida enganados, Senhor, mas viver uma vida de forma reta e íntegra diante do Senhor. Fala hoje conosco, Senhor. Toca no nosso coração, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós vamos falar de um problema que ocorre em muitos cristãos hoje. Um problema de um nível, uma seriedade muito grande, algo realmente que deve realmente se preocupar, e muitos que professam a sua fé em Cristo, muitos que têm a Bíblia como autoridade de fé e prática, muitos que reconhecem a necessidade de um Salvador, hoje vivem debaixo de uma condenação. E se eles morressem hoje, nesse instante, provavelmente estas pessoas iriam para o inferno. Mesmo tendo uma Bíblia, mesmo fazendo suas orações, mesmo reconhecendo a necessidade de um Salvador, estas pessoas seriam condenadas. Agora, essa noite, eu não quero dizer que você é especial para Deus, dizer que Deus ele é amor, elevar o seu ego, nada disso. Essa noite, o que vai ser pregado é a verdade. E a verdade, ela precisa ser pregada para que você tome uma decisão. E não tomar uma decisão já é uma decisão errada. Nessa noite, o intuito é que você reconheça se você está nesta condição de Davi e mude a sua vida. E transforme a sua vida. Porque caso contrário, eu e você pereceremos no lago de fogo.
Podemos ter a doutrina certa, podemos ter a comunhão, podemos, seja o que for, mas ainda assim estaremos condenados. Então, que espero em Deus, eu orei muito ao Senhor que após esta mensagem possamos refletir na nossa vida e na nossa caminhada espiritual, porque senão não vale de nada. É como se eu estivesse aqui falando apenas para a parede. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre negligência. O que é negligência? O que é ser uma pessoa negligente? Negligência é o contrário de diligência. Enquanto diligência é alguém dedicado, alguém que tem zelo, alguém que faz o melhor, negligência é o oposto. Negligência é alguém que não é dedicado, faz as coisas de qualquer jeito, faz as coisas sem se esforçar para fazer o melhor, tem desprezo, preguiça, desleixo, tudo isso é negligência. E a negligência, ela está ligada, na maioria das vezes, ao que a pessoa faz. Então, da forma como ela vai fazer as coisas, vai mostrar se ela é uma pessoa diligente ou uma pessoa negligente. Então, por exemplo, Joaquim é negligente com a sua família. Significa que Joaquim, ele não cuida muito bem da sua família. O Manuel, ele é negligente no seu trabalho. Significa que o Manuel, ele faz o seu trabalho de qualquer jeito. A Maria é negligente com a sua casa. Significa que Maria não se importa muito com a sua casa. Está suja, não se importa, porque ela é uma mulher negligente. Agora, eu tenho certeza que qualquer um de nós que está aqui, nesta sala, se você visse uma criança desnutrida, se você visse uma criança suja, se você visse uma criança que não é bem tratada, você olharia, claro, para uma criança que tem seus pais, né, sua mãe, seu pai que tem casa, você olharia para essa criança triste, pesaroso, mas você olharia para os seus pais e veria que a sua mãe, o seu pai é negligente com aquela criança. Não cuida muito bem daquela criança. Não dá banho na criança, não alimenta muito bem a criança. E claro, isso nos frustra. Isso dá tristeza. E é certo ter tristeza por causa disso. Só que o grande problema é que quando se trata de ser raquítico espiritualmente, quando se trata de estar preso, seja em erros, em falhas, seja na nossa vida espiritual, nós não estarmos bem cuidados, isso não nos causa nenhum tipo de peso. Isso não nos causa nenhum tipo de preocupação. Nós temos o pesar por ver uma criança negligenciada, mas nós não sentimos peso por ver a nossa vida espiritual de forma negligente. Nós ficamos de forma normal, tranquila, acordamos, dormimos, mesmo sabendo que temos uma vida espiritual negligente. Isso não nos afeta. Nós não nos preocupamos com isso. Vejam vocês, queridos amigos, que não precisamos ser grandes pecadores deliberados. Não precisamos ser mentirosos, não precisamos ser homicidas, não precisamos ser fornicadores para que morramos. É apenas uma questão de negligência. Charles Spurgeon, que escreveu. Ele está dizendo, não precisa simplesmente você se prostituir. Não precisa você ser um homicida para que você morra no inferno. Basta você ser uma pessoa negligente. E isso já é o suficiente para que você pereça no lago de fogo. Porque a negligência é um assunto sério. Por que nós devemos nos preocupar com isso? Por que você devemos nos preocupar em ter uma vida negligente?
É fácil nós olharmos para as outras igrejas que são caídas, que tem um mundanismo dentro delas, seitas, heresias, olhar para essas igrejas e falar, são caídas, estão perdidas, precisam encontrar a verdade, alguém precisa pregar a verdade para essas igrejas. É fácil fazer esse julgamento, é fácil apontar o dedo. Mas se nós estivermos vivendo em negligência na nossa vida espiritual, nós receberemos a mesma punição que estas seitas e que estas igrejas. Se nós observarmos, guarda aí 2 Samuel e vá para Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 6, 8 e depois vamos ler o 14. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizer, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-te isso ao governador. Porventura, ele se alegrará em ti? Ou aceitará isso da sua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. O que está acontecendo aqui é que o povo de Israel está oferecendo as coisas para Deus de forma negligente, ou seja, de qualquer maneira. Então, o animal que deveria ser oferecido para Deus, o melhor animal, eles ofereciam o cego, ofereciam o coxo, ofereciam o enfermo. O pão que deveria levar e fazer a mesa do Senhor a melhor possível, faziam de qualquer jeito. E depois que olhava aquilo feio, aquilo de qualquer jeito, eles ainda reclamavam, mas isso aí está desprezível, isso aí está horrível. Mas eram eles mesmos que faziam isso. E o próprio Senhor está perguntando, se você pegar isso que você está me oferecendo e oferecer ao governador, será que ele vai aceitar? Tenho certeza que não, pelo contrário, ele vai rejeitar. Agora, por que eu deveria aceitar isso? Você não ofereceria isso a um governador. Deus está dizendo, eu sou muito maior do que um governador. Então como que você pode oferecer isso a mim? Mas para você está tudo bem. Para você está tudo bem. Para o governador, não. Para o governador tem que ser o melhor. Mas para Deus, pode ser um animal coxo, pode ser um animal cego, não tem problema nenhum. No versículo 14 ele diz, pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Ou seja, maldito aquele que poderia dar o melhor ao Senhor, mas na verdade dá o pior. Maldito seja esse. Maldito seja esse enganador. Ele poderia oferecer o melhor. Não é que ele não tenha condições. Ele tem, mas ele oferece o pior para ficar com o melhor. Para que ele usufrua do melhor. Como que Deus enxerga o negligente? Jeremias 48, versículo 10. Maldito seja aos olhos do Senhor quem faz a sua obra negligentemente. Jeremias 48, 10. Aquele que põe a mão para fazer a obra do Senhor de maneira negligente é maldito. É maldito. Não é bendito. Não é visto com bons olhos. É visto com maus olhos. É maldito. Portanto, se eu e você, ao fazer a obra de Deus, vamos fazer de qualquer jeito, como eu falei, o que significa negligência? Desleixo,
fazer com desprezo, sem zelo, sem esmero, se vamos fazer a obra do Senhor, vamos agir com o Senhor de maneira negligente, nós somos malditos aos olhos dele. Ah, Senhor, mas eu estou na igreja, mas eu sei, Senhor, eu sou maldito. Você é maldito se você faz isso. Por isso que essa palavra para nós cristãos é muito sério. Negligência é algo muito sério. É questão de Deus olhar para nós de forma maldita. E uma vez sendo negligente, e uma vez sendo maldito, para onde nós iremos? Será que naquele dia Deus vai ter misericórdia dos negligentes? Será que naquele dia Deus vai olhar para aquele povo que foi negligente com a sua obra, que foi negligente com aquilo que Deus deu, vai olhar e vai dizer, puxa, não tem problema não, vocês foram negligentes, vocês ofereceram o pior para mim, vocês fizeram as coisas de qualquer jeito para mim, mas pode entrar, pode ser salvo. Lembra de Mateus capítulo 25? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, Jesus conta a parábola dos talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. O que ganhou 5, multiplicou, granjeou mais 5. Recebeu 2, multiplicou, granjeou mais 2. Mas o que ganhou 1, ele foi lá, escondeu e esperou o seu senhor voltar. Quando o senhor voltou, os outros 2, o que ganhou 5, ganhou 2, mostrou. O Senhor ficou muito feliz com eles, mas aquele que ganhou 1 e ele entregou apenas 1, o que o Senhor disse sobre aquele servo? Capítulo 25, versículo 26. Respondendo, porém, o Senhor disse, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então ele recebeu 1 talento e ele deveria utilizar aquele talento, deveria ter entregue mais do que 1 talento, e por ele ter entregue apenas aquilo que ele recebeu, o Senhor disse, servo mau e negligente. Por ele não utilizar aquilo que ele recebeu, ele foi considerado negligente. E aí o que aconteceu? Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ele recebeu 1 talento, não granjeou outro talento, ele foi considerado um servo inútil e negligente. E depois de ser considerado isso, ele foi lançado nas trevas exteriores, ou seja, não houve misericórdia, não houve um bom olhar, não houve nada acerca disso para com aquele servo. Pelo contrário, ele foi condenado ao lago de fogo pela sua negligência. A sua negligência o condenou. Por isso que isso é tão sério, por isso que isso é tão importante, porque se nós hoje somos negligentes, também nós seremos condenados. Naquele dia, quando o Senhor for querer requerer de nós o talento que Ele nos deu, e nós não entregarmos para Ele mais daquilo que Ele nos deu, e Ele nos considerar como servos negligentes, a palavra vai ser, lançai-o para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, até aqui, você sabe o que é negligência, você sabe como Deus olha a negligência e para onde vão os negligentes. Negligente vai ser queimado. Agora, como nos tornamos pessoas negligentes? Como que no decorrer da vida, no decorrer das coisas, acabamos sendo negligentes? Perdemos a nossa diligência para com Deus. Voltamos lá para 2 Samuel, o texto que nós lemos no início, e vamos ver Davi, que foi considerado
o homem segundo o coração de Deus, foi considerado um grande exemplo, mas agora nós vamos ver um Davi caído. Nós vamos ver um Davi agora no pecado. E vamos ver por que ele foi e o que aconteceu com ele para ser negligente. No versículo 1 que nós lemos, diz que, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Neste momento, o texto diz que passou um ano. E depois desse um ano, era tempo dos reis irem para a guerra. Só que ao invés desse momento de Davi sair do seu palácio e ir para a guerra, ele ficou em casa. Ele ficou no palácio. Talvez um ano de conforto, um ano de boa comida, um ano de dormir numa cama boa, um ano de todas as regalias e todas as mordomias fez com que Davi não fosse à guerra, ficasse em casa. E aí nós vamos ver daqui a pouco qual foi a consequência disso. Mas era para ele desembainhar a espada, era para ele estar lutando no campo de batalha junto com os outros, mas ele, versículo 1, envia Joabe. Joabe, vai no meu lugar. Joabe, luta, se expõe, luta pelo Israel, enquanto eu fico em casa, descansando, gozando de uma vida tranquila, de uma vida confortável. E o primeiro ponto, quando nós cairmos na negligência, é justamente isso, quando o conforto e as coisas boas acabam sendo algo como se fosse tentáculos, como coisas que nos prendem. E aí nós gostamos da boa cama, gostamos da boa comida, gostamos do conforto, gostamos de todas essas coisas, e isso é como se nos amarrasse. Agora, irmão, é difícil eu jejuar, porque olha as coisas boas que eu tenho para comer. Ah, irmão, é difícil eu dobrar os meus joelhos, porque dói os meus joelhos. Olha a cama confortável que eu tenho para deitar. Ah, irmão, é difícil sair nesse frio para fazer a obra de Deus. Aqui dentro de casa está bem quentinho. O conforto e as coisas acabam nos prendendo de tal forma, de tal maneira, que temos dificuldade de deixar, de largar. E aí vale mais um prato de comida do que jejum ao Senhor. Vale mais eu estar de uma forma confortável, de uma forma tranquila, do que sair para fazer a obra de Deus. Vale mais eu na segurança do meu palácio, da minha casa, do que sair na luta atrás das armas. Por quê? Porque o conforto agora me tem. E aí, por isso, eu começo a viver uma vida negligente. Prefiro o conforto, prefiro as coisas boas, ao invés de ir à guerra, ao invés de ir à luta. O segundo ponto, na vida de Davi, no versículo 2, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Que horas que Davi acordou? O texto é claro em dizer que numa tarde, Davi se levanta do seu leito. Segundo ponto da negligência, a preguiça. Davi se tornou um homem preguiçoso. Davi, que era tão ativo, Davi, que era um homem que ia à guerra, tinha que lidar com as perseguições, tinha que lidar com os problemas. Agora Davi se torna alguém preguiçoso. Agora Davi não tem mais hora para acordar. Acorda a hora que quer.
Davi não tem mais disciplina com o seu corpo. Faz aquilo que dá vontade. Não tem mais horário para deitar, não tem mais horário para levantar, não tem mais horário para comer. Agora vive de forma totalmente desregrada. Não está nem aí para nada. Veja, levantou-se numa tarde. De tarde, acho que agora eu vou acordar do meu sono de princesa e agora eu vou levantar. Por quê? Porque perdeu já a disciplina. Acabou, não tem mais nada. Edward Bounds escreveu: os homens que mais fizeram para Deus neste mundo, eles estiveram sobre os seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã, empregando-os em outras coisas, certamente terá grande dificuldade em buscá-lo ao resto do dia. Então ele está dizendo que grandes homens, se você for estudar a história deles, você vai ver que eles acordavam cedo, pela manhã, e já buscavam a Deus. Eles não acordavam meio-dia, 2 horas da tarde, acho que agora eu vou orar um pouco, vou buscar a Deus. Não, cedo pela manhã, eles já estavam buscando a Deus. E o que ele está colocando é dificilmente. Alguém que acorda, não tem horário, não tem regra, dificilmente. Essas pessoas, do restante do seu dia, conseguem se dedicar a Deus. Não estou falando de orar, não estou falando de ler a Bíblia, estou falando de dedicação. Dificilmente conseguirá se dedicar. Davi agora aqui, pelo seu conforto, ele é tomado pela preguiça. E como nós somos preguiçosos hoje em dia? E como nós temos dificuldade de fazer as coisas para Deus? Por conta da preguiça. Então, estou cansado demais, preciso dormir um pouco, preciso descansar um pouco. 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração. Tem necessidade disso? Tem necessidade de jejuar 2, 3, 4 dias, 40 dias? Misericórdia. Somos preguiçosos. Queremos as bênçãos, mas nós não queremos lutar para ter estas bênçãos. Queremos as bênçãos de maneira fácil. Queremos as bênçãos simplesmente 5 minutos, quando muito. Senhor, nos abençoa. E isso basta. Nos contentamos com pequenas orações. Nos contentamos em fazer jejum quando realmente algo surpreendente acontece. Fora isso, vivemos uma vida normal. Porque estamos presos pelos tentáculos da preguiça. Provérbios 6, do 9 ao 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Um pouquinho descansando, depois eu levanto, depois eu me dedico, depois eu oro, e a pobreza virá como um assaltante, como um meliante. Agora veja, quantas vezes que nós agimos assim, depois eu oro, não, eu preciso orar, eu preciso estudar, depois eu faço isso, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu oro, depois eu busco. Como que anda a nossa vida espiritual quando nós agimos assim? Estamos fortes? Estamos revigorados espiritualmente? Ou estamos fracos muitas vezes? Quando deixamos para depois. O nome disso chama-se negligência. Negligência com as coisas espirituais. Depois eu faço. Amanhã. Hoje eu esqueci de orar. Não, mas amanhã, se Deus quiser, eu oro. Negligência. Versículo 2 ainda. Fala sobre Davi. Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Terceiro ponto, ociosidade, tédio. Davi levanta do seu leito sem nada para fazer. O que ele estava fazendo? Passeando pelo terraço real. Era para ele estar na guerra.
Era para ele estar lutando. Mas Davi, de forma ociosa, sem ter muito o que fazer ou não ter nada para fazer, ele fica ali passeando para lá e para cá no terraço real. Você já ouviu aquela frase? Não tem nada para fazer? Puxa, hoje o dia não tem nada para fazer. Uma pessoa ímpia falar isso é até compreensível. Mas um cristão virar e falar, não tem nada para fazer, lembra daquilo que Cristo disse: grande é a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. Existe muito trabalho a ser feito, a tal ponto que precisa-se de mais trabalhadores. Não tem trabalho sobrando. Pelo contrário, tem poucos trabalhadores. Então, como o cristão pode dizer, não tem nada para fazer? Mas Davi aqui, tomado pelo ócio, tomado esse sentimento de não tem nada para fazer, ele vai fazer aquilo que não devia fazer. Ele vai olhar para aquilo que ele não devia olhar. Porque ele tem esse pensamento, não tem nada para fazer. E aquele ditado que diz que mente vazia, oficina do diabo. Então Davi, na ociosidade, sem fazer absolutamente nada, acaba fazendo o que não deve. No ponto número 4, no versículo 3, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Já disseram para Davi, Davi, ela é mulher de Urias. Davi, ela é casada, Davi. Ela já tem compromisso, Davi. Mas, como Davi vem de uma vida negligente, ele se torna cego por aquilo que as pessoas ainda estão alertando a ele. Foi como um despertador, um alerta de Deus. Davi, esta mulher é casada. Mas Davi não se importa com isso. Davi está cego. Por que está cego? Porque ao invés de estar na sua responsabilidade como rei, está preso pelo conforto do palácio. Está preso pela preguiça de levantar à tarde. Está preso por ficar passeando sem o que fazer, quando na verdade tinha o que fazer. E agora se torna cego pelo pecado. Disseram para ele, mulher de Urias. Mas aí no versículo 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. O mensageiro acabou de dizer, mulher de Urias. Ah, mulher de Urias? Ou mensageiros, manda trazê-la. Ele se torna cego pelo pecado. Por isso que a negligência é algo muito sério. Davi, ele vai cometer esse pecado de adultério, e no versículo 15 ao versículo 17, para tentar encobrir o seu pecado, ele vai matar um homem porque ele começou negligenciando. Ele começou na sua vida de negligência, negligenciou a guerra, negligenciou estar cumprindo as responsabilidades, negligenciou e agora cometeu o pecado. Por isso que quando eu e você negligenciamos, certamente nós vamos pecar. É uma questão apenas de tempo, nós vamos pecar. Davi era conhecido como segundo o coração de Deus e caiu neste pecado. O que será de nós? O que será de nós se também formos negligentes? Se também agirmos de forma negligente. Apocalipse, quando Jesus escreve para as cartas, para eles se arrependerem, em Éfeso, Jesus diz para eles, lembra de onde caíste e arrependa-te. Nós, às vezes, pecamos, erramos e vamos pedir perdão pelo nosso pecado, pelo nosso erro, mas nós paramos para pensar e refletir
onde e como nós caímos? Às vezes a resposta está pela negligência. Às vezes a resposta está porque eu não estou cumprindo o meu papel de cristão como eu deveria. Eu tenho negligenciado a oração. Eu tenho negligenciado o estudo das Escrituras. Eu tenho negligenciado uma vida de jejum. Eu tenho negligenciado ir atrás das almas. Eu tenho negligenciado as boas obras. Eu tenho negligenciado uma vida com Deus. E uma vez negligenciado todas essas coisas, daqui a pouco vem a queda. Davi pecou, falhou, adulterou, errou por conta da negligência. Então a pergunta que fica para você essa noite é: você é negligente? Você tem sido uma pessoa negligente com as coisas de Deus? Quando você, ou quando alguém fala de oração, como você se comporta com isso? Você é negligente com a oração? Quando falamos de jejum, você é negligente com o jejum? Quando falamos de estudar as Escrituras, ler as Escrituras, se debruçar, comer as Escrituras, você é negligente com as Escrituras? Você é negligente com as boas obras? Você é negligente na sua vida com Deus? Diga para você mesmo se você é uma pessoa diligente ou negligente. E agora, por fim, uma vez entendendo sobre a negligência, e se você reconhece que você é negligente, como deixar de ser negligente? Como é que eu posso deixar de ser uma pessoa negligente? Ah, Senhor, eu sou negligente, mas eu gostaria de ser uma pessoa diligente. Eu gostaria de realmente orar, eu gostaria de realmente buscar o Senhor, mas eu sou uma pessoa, tá aí, desse jeito, negligente. Me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Começando pelo próprio exemplo de Davi, se você for no capítulo 12, nós não vamos ler todo o capítulo, mas você sabe que Natã chega para Davi e conta uma história para ele. Depois que Davi comete o pecado de deitar-se com Batseba, matar o marido dela, aquela coisa toda, Natã chega para Davi e conta uma história das ovelhas. Que o rico tinha muitas ovelhas, o pobre tinha apenas uma. Chegou um viajante na casa do rico, o rico queria oferecer uma ovelha, um cordeiro, mas não queria pegar dos seus, foi lá, pegou da casa do pobre e matou para poder servir o viajante. E aí Davi, quando ouve essa história, ele diz: certamente esse homem tem que morrer. E ele precisa devolver a esse homem, a qual ele pegou 4 vezes mais. Mas aí a resposta de Natã foi: você é este homem, Davi. Ou seja, você pegou a única cordeirinha do Urias, quando você tinha várias, e você ainda matou Urias. Então esse homem é você. E aí quando essas palavras entram como flecha na vida de Davi, Davi então, versículo 13, vai dizer: pequei contra o Senhor. E se você ler o Salmo 51, você vai ver todas as coisas que Davi relata no Salmo 51. Quando ele confessa para Deus como ele estava se sentindo, o que ele fez, como estava a sua vida, ele confessa tudo lá. Então, o primeiro ponto para deixar de ser uma pessoa negligente, reconhecer e confessar. Confessar. Confessa que você é negligente. Confessa que você tem vivido uma vida como de Davi. Sem, como diz minha mãe, sem eira nem beira, vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Faz quando dá, ora quando dá, jejua quando dá, jejuar, jejua. Uma vida negligente, confessa que é negligente. Olha, Senhor, eu estou aqui e Tu sabes, Senhor, eu sou uma pessoa negligente. Eu não tenho orado como deveria, eu não tenho buscado como deveria, eu não tenho sido o cristão que eu deveria ser. Sou negligente.
Sou negligente. E a diligência tem passado longe de mim. Segundo ponto na vida de Davi, capítulo 12, versículo 29 e 30. Então ajuntou Davi todo o povo, marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Lembra que Davi, no início do capítulo 11, estava em casa. Deveria estar na guerra, mas Davi agora está em casa. Agora, no final do capítulo 12, Davi já não está mais em casa. Davi está marchando a Rabá, pelejando e lutando e vencendo as pessoas de lá. Agora, Davi, ao invés de ficar em casa ocioso, preguiçoso, Davi levanta e sai da condição que ele está e vai fazer a missão que ele precisa fazer. Ele vai agir como ele deveria agir, como um rei. Ele não fica parado. Ora, nós como cristãos também devemos ter este mesmo sentimento, devemos ter essa mesma entrega. Se você percebe que você está preso pela ociosidade, pela preguiça, pelo conforto, se você está ali naquela situação de Davi, levante-se, saia da situação que você está, saia e vá à luta, vá à guerra. Não vai acontecer as coisas de maneira milagrosa, num passe de mágica, não vai. Você não vai começar a ser dedicado num estalar de dedos. Você não vai orar 2, 3, 4, 5 horas num estalar de dedos. Você não vai jejuar 40 dias e 40 noites sem começar com um dia. Então levante-se do estado que você está. Levante-se da situação que você está e vá à luta. E vá orar, meu irmão. Vá buscar, minha irmã. Como fez Davi. Davi se levanta do estado que ele está, ele pede perdão. E aí, o rei tem que ir para a luta. O rei tem que estar no campo de batalha. Então o rei vai para o campo de batalha. Então é para você, cristão, estar orando. É para você, cristão, estar se dedicando? É para você, cristão, estar vivendo uma vida diligente? Então vá. Não adianta ficar chorando, meu Deus, eu sou tão negligente, eu gostaria de ser diligente. Não resolve nada. Passa um dia, 2, 10 e continua chorando, amuado no canto. Tome uma decisão, levante-se e vá. E para encerrar, Hebreus capítulo 2. Carta de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha o que o autor está dizendo. Convém-nos atentar, prestar atenção nas coisas que já temos ouvido. Então, no que diz respeito, no tocante a uma vida espiritual, a uma vida cristã, ele está dizendo, convém atentar com mais diligência a isso. Para que, no versículo 1 ele está dizendo, em tempo algum nos desviemos delas. Quando eu e você não nos atentamos às coisas espirituais, vai chegar um tempo que vamos nos desviar. Se nós não colocarmos diligência no que temos lido, no que temos ouvido, vai chegar uma hora que nós vamos nos desviar delas. Você pergunta,
Mas por que eu estou tão fraco espiritualmente? Por que eu estou tão entregue ao mundo, à carne, esses sentimentos carnais, por que estão brotando em mim? Porque você não tem dado atenção diligentemente ao que está escrito nas Escrituras. Naquela época, para eles não tinham tanto as Escrituras para ler, era mais ouvido. Então alguém falava, alguém pregava e eles tinham que prestar atenção ao que eles estavam ouvindo. Você hoje tem pregações, você hoje tem hinos, você hoje tem a Escritura de forma completa, você tem uma série de recursos para que você possa ouvir, prestar atenção e diligentemente se atentar. Com mais rigor, nós seremos julgados naquele dia. Com mais severidade, nós seremos julgados naquele dia. Portanto, se você hoje perceber que é negligente, um conselho que eu dou para vocês, para mim também, saia dessa situação antes que seja tarde demais. Antes que Cristo volte, ou até mesmo uma doença te assalte, um caso fortuito te assalte, e você morra sem ter tempo de morrer como uma pessoa diligente. E naquele dia, se eu e você morrermos de maneira negligente, você já sabe qual frase você vai ouvir. Você já sabe o que o Senhor dirá para você: servo mau e negligente, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar.